Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje trago para vocês uma nova história, mais uma experiência que me aconteceu desta vez quando eu tinha 5, 6 anos de idade, ou talvez mais novo, ou talvez mais velho, mas foi mais ou menos por volta dos 5, 6 anos, aonde eu acho, ok? Que fui abduzido. E vocês já vão entender porquê. Porquê? Porque eu não posso vos comprovar que aquilo que me aconteceu realmente é verdade. Então, vamos deixar um ponto de interrogação e vamos dizer que talvez tivesse sido abduzido. A história que vos vou contar é muito pequena, porque eu só me lembro de um bocadinho daquilo que me aconteceu. E, por causa disso, é uma pena porque realmente aquela pequena parte que me recordo realmente é interessante. E então vamos ao que interessa. Por volta dos meus 5, 6 anos, eu recordo-me que um dia não, uma noite, eu fiquei consciente. Fiquei consciente e encontrei-me dentro de uma nave, ok? Ou de um OVNI, ou vamos lá saber do quê. Eu recordo, como se fosse hoje, ok? Eu lembro perfeitamente. Este tipo de experiências, as pessoas não esquecem. Não esquecem. Fica mesmo marcado a ferro e fogo. E eu estava dentro daquela nave. E nós estávamos a uma altura que podemos dizer a uns mais de 10 mil metros de altura. Eu lembro-me de estar dentro da nave e existir uma janela. Uma janela panorâmica para fora. Eu conseguia ver para fora da nave. E eu estava de pé, né? Aquela criança pequeninha, a olhar lá para baixo, aonde estava a terra. Eu recordo-me que eu via o oceano azul, também via outras partes de terra, mas não estava tão perto da terra como para ver os edifícios ou qualquer estrutura ou qualquer construção. Também não estávamos a uma altura em que eu conseguia ver se a Terra era plana ou se a Terra era redonda. E eu sei, eu encontrava-me lá, eu estava calmo. Eu lembro, eu recordo perfeitamente que eu estava calmo, não tinha medo, eu estava bem. Para mim era normal estar ali. É como se estivesse na minha casa ou na escola, estava confortável. Recordo-me estar a olhar para baixo e, claro, como eu já vos tinha dito, é uma experiência curta. E terminou. Não me recordo de mais nada. E aqui eu também tenho que pôr aqui, tenho que dizer outras coisas, tenho que acrescentar outro tipo de informação. Eu recordo quando tinha 5, 6 anos, que as minhas feridas se curavam muito rapidamente. Vamos, vamos imaginar, né, que eu me cortasse aqui, um corte profundo, né, fosse um bocadinho desajeitado, como são as crianças, né, e cortava-me. No dia seguinte, esta ferida já estava completamente curada. Eu também recordo-me que eu dormia a noite inteira. Eu ia para a cama, minha mãe punha-me na cama, não é? E quando a hora de despertar, minha hora de despertar era só de manhã. Quer dizer, eu dormia a noite inteira, a não ser que tivesse que ir à casa de banho. Mas, normalmente, eu dormia a noite inteira, sem acordar. Sei que, a partir mais ou menos da altura em que eu fui abduzido, as minhas feridas já não curavam. Já tardavam 10, 15 dias, até mais tempo, para se curar, para cicatrizar. Imagina, ainda hoje é assim. Não sei o que é que se passou. Deixei de dormir a noite inteira. E vocês dizem assim, mas como é que uma criança tem esse tipo de consciência? Eu, nessa altura, eu era muito consciente de mim mesmo.
Essas pequenas coisas eu notei porque eu sabia, porque eu, não é? Eu caía, magoava-me, e no outro dia eu notava a ferida, e no outro dia eu via a ferida, como as crianças são curiosas, né? E via, via que realmente já estava curado. E por isso mesmo, essa informação ficou cá dentro. Eu sou consciente dessa informação. E também recordo-me de pensar assim: foge, eu durmo a noite inteira. Pá, nunca acordo. E passando pouco tempo, não é? Comecei a acordar 2, 3, 4, 5, 6 vezes por noite. Aquele sono reparador que eu tinha, deixei de o ter. Por isso, pode ser que esteja conectado com esta abdução ou as abduções. Pode ser perfeitamente. E existem, e tenho mais uma história para vos contar. Mas está conectado e não está conectado com isto. Isto já foi mais ou menos, já uns anos depois, já era adulto, que me aconteceu. Pode ser por volta dos meus 26, 27 anos, ou 30, talvez. E isto, claro, estas experiências são, em termos, esta experiência que eu tive foi dentro de um sonho. Mas recordem, existem sonhos e sonhos. Existem sonhos que são simbólicos, existem sonhos que são induzidos. Eu sei que muita gente, se calhar de vocês, já passou por isso e outras não. Outras pessoas ainda não entendem o que são sonhos induzidos. Tu, tu sabes, tu tens consciência que alguém está a projetar esse sonho ou está a induzir esse sonho. Ok? Alguém exterior a ti projeta esse sonho dentro de ti. Ou constrói-o, vamos lá saber o quê. E eu estava dentro de um sonho, estava dentro desse sonho, acordei dentro desse sonho, fiquei lúcido dentro desse sonho e eu estava a olhar para o céu. E de repente eu vi as estrelas estavam a movimentar-se no céu. Eu achei estranho, eu achei divertido. Olha, que engraçado, estão a movimentar-se. E formaram uma constelação. Eu assim, ok, formou ali um desenho esquisito, né? Que depois eu vinha a saber que era uma constelação. E, ok, acordei de manhã, lembrei-me totalmente do sonho, achei estranho, mas não dei muito sentido àquilo. No outro dia, voltei a adormecer. Voltei a ter um sonho muito parecido. Só que desta vez não eram estrelas. Eu olhei para o céu e o que é que eram? Eram naves. Eram ovnis. E esses ovnis começaram-se também a movimentar no céu. A mexer-se. Mover-se de um lado para o outro. E formaram o quê? Formaram uma constelação. O mesmo desenho, a mesma figura da noite anterior. Até que, quando eu despertei, a primeira coisa que eu fui fazer foi que há alguma coisa errada. Fui à internet e na internet fui à procura de constelações. E apareceu-me uma constelação, que agora já não me recordo o nome, mas aonde estão as Pleiades. Ok? E eu digo assim, uau! Pleiades são de onde vêm muitas raças extraterrestres. Realmente, se a mim me dissesse assim, o que é que eles me quiseram dizer? Que eu venho das Pleiades? Ou que são eles os meus, os que me abduzem? Os que fazem experiências comigo? Não sei. Não sei. E fica aqui esta anécdota, né? Pode ser que isto seja real, pode ser que isto seja tudo fictício. Não sei. Vocês digam-me, escrevam aí nos comentários. E agora também acabei-me de lembrar de algo também que tenho que vos contar. Eu recordo, isso já foi depois dessa experiência que eu tive sobre da abdução, em que nos anos posteriores a isso, eu sempre sonhava com ovnis. E vocês sabem como é que uma criança tem consciência ou tem conhecimento da informação de OVNIs? Não tem. Onde é que eu ia buscar essa informação?
Eu vivia numa aldeia. Nós éramos pobres. Não, não havia revistas. Não havia internet. Não passava nada disso na televisão. Ok? Como é que o meu subconsciente, ou como é que eu, durante o sonho, poderia inventar algo que eu desconhecia que existia? Não é? É um pouco estranho. E nesses sonhos que eu tinha, o engraçado é que não eram sonhos bons. Eu sempre me via, eu sempre me via em uma cidade ou em um sítio onde existiam muitas casas e eu estava sempre a fugir. Esses sonhos, eu sempre estava a fugir dos OVNIs. Eu escondia-me e via os OVNIs à minha procura. Ok? Eu via mesmo os OVNIs a voarem, a sobrevoarem a cidade e eu sempre a fugir, a esconder-me atrás das paredes para que eles não me vissem. E esses sonhos estavam sempre a ser repetidos, sempre a ser repetidos. Por isso, leva-me a crer que realmente a minha experiência foi real. E existem muitas pessoas que têm experiências de abduções e que essas pessoas são alvo de experimentos. É uma pena, não sei se isto é verdade, não sei se isto é mentira, mas aonde há fumo também deve haver fogo. E deixo aí. E como eu sempre digo, desconfiem de tudo e de todos, procurem a vossa própria verdade e em, e em uma vida existem muitas vidas. Ou neste mundo existem muitas realidades. Cada pessoa vive a sua realidade. Não quer dizer que a minha realidade seja a tua realidade. Todos vivemos realidades diferentes. Por isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até ao próximo.